A oração é igual senha de Wi-Fi. Se eu estou num lugar que tem uma conexão com a internet, mas eu não tenho a senha, não adianta nada, né? E a senha, para eu conectar nessa rede de energia amorosa e fraterna, é a prece. Então, quando nós chegamos, assim, e a prece eu posso ficar um pouquinho pensando o que eu quero pedir, posso louvar, eu posso pedir e eu posso agradecer. Normalmente a gente pede, né? A gente é muita gente, né? Eu peço. Mas é importante também que nós nos lembremos de agradecer, nos lembremos também de louvar. Então, enquanto aguardamos que os trabalhos comecem, né, nós podemos nos dedicar a essa reflexão. Como é que está a minha vida hoje? Se eu estou verdadeiramente aproveitando as oportunidades que a vida me faculta. Se hoje eu refleti sobre aquilo que me falta. Que normalmente as nossas reflexões, elas nascem das dificuldades. É muito raro alguém fazer alguma reflexão a partir das facilidades, digamos. Né? Então a dificuldade vem e ela me leva a uma reflexão. Por que está me faltando? Por que eu não tenho? Por que não deu certo? Então o caminho das frustrações, eles me aproximam mais da essência divina. Porque eu ainda não compreendi que eu posso me aproximar da essência divina também quando eu estou plena. Quando eu estou radiante, eu também deveria me aproximar do divino. Senhor Jesus, amigos espirituais que assistem esse trabalho da terça-feira. Querido amigo, no trono dessa casa, nos imploro. Nos encontramos aqui, uma vez mais, para aprendermos a praticar o Evangelho nas nossas vidas, nos nossos corações, sejam solos férteis para o que vamos ouvir após a leitura dessa página. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. E aí nós pedimos que alguém abra o Evangelho, o que pode parecer ao acaso, né? É uma abertura aleatória, mas com certeza direcionada pelos amigos espirituais. Boa tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item 3, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos,
é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais íntimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter os que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente esse é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouve o que deve aos que o ampararam na sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a eles censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem os quais se mostram. Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueçam e perdoe os gravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Independente daqueles que têm pais e mães ainda encarnados, né? A Valdeia, quando eu participava do grupo de pais há muitos anos atrás, aqui no estudo dos pais aos sábados, a Valdeia falou uma vez uma frase que eu parei para pensar e tenho certeza que todos pararam para pensar, né? Que nós temos a obrigação de sermos gratos aos nossos pais. Por quê? Alguém fala aí? Porque se não fossem os nossos pais, não estaríamos aqui. E mais, né, que a doutrina espírita nos orienta e nos direciona com relação a isso, né? Fomos nós que os solicitamos como pais e eles aceitaram. Então, por isso é que devemos ter essa enorme gratidão para com nossos pais, né? Porque se estamos encarnados, devemos isso a eles, que aceitaram nos receber, e o pedido partiu de nós, de que eles fossem nossos pais. Então, é muito interessante quando fala isso da questão da piedade filial, que nós não paramos para pensar da enorme responsabilidade que temos com relação aos nossos pais. Pelo fato primordial de estarmos aqui por conta deles, de existirmos, né, fisicamente por conta deles, e de, apesar às vezes dos equívocos que eles cometem, o pouco que eles tenham passado que nos construiu moralmente. Ah, meu pai e minha mãe não prestavam, ou não prestam. Mas certamente, em algum momento, alguma coisa eles plantaram em você de produtivo. Porque se não tivesse nada de produtivo, Deus não teria colocado eles na posição de reencarnarem primeiro para serem seus pais. Como diz Raul Teixeira, Deus estaria louco. Uma vez uma mãe falou assim: nossa, eu aprendo tanto com meu filho. O Raul falou assim: então Deus deixou de ser inteligência suprema. Porque então a senhora tinha que ter reencarnado antes dele e ele ser seu filho. A partir do momento, né, que a senhora é filha, né, que a senhora está na posição de mãe, melhor dizendo, é porque a senhora tem algo a passar. Pode até aprender algo com ele,
mas cabe a você a missão de passar o que você tem para ele. Então a gente não para pensar nisso, às vezes, na condição de pai ou na condição de filho, né? Que os nossos pais, por mais que tenham sido pessoas que talvez tenham se equivocado, se vieram antes de nós é porque tinham algo a construir em nós da nossa personalidade. Ou talvez até a nos orientar para que nós corrigíssemos a nossa personalidade equivocada do passado. E nós hoje, na condição de pais, temos a missão, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Exatamente nesse capítulo, de orientar os nossos filhos, de tentar passar para eles o melhor possível. Ah, André, eu estou fazendo uma previdência privada para o meu filho. Que bom! Mas é só isso? Ou isso é o primordial? Isso é essencial? Não é. Temos para pensar que somos espíritos, acima de tudo, espíritos. E se pararmos para pensar que somos espíritos, nada que é de materialidade se concretiza, porque ele é transitório. Mas tudo que é de moral, de educação, de reformulação da consciência do ser, isso se concretiza pela imortalidade do nosso espírito. Então, por mais que nossos pais tenham sido equivocados, eles contribuíram no crescimento, né, na concretização da nossa essência como ser. E nós, na função de pais, né, de mães, temos a obrigação de fazer isso para com nossos filhos. De orientar, mesmo com as nossas limitações que ainda temos, o máximo possível. Porque, como coloca ali, né, a minha esposa costuma falar, se você quer ter um bom marido, observa ele como filho. É verdade. Você vai refletir ou repassar, a Valdete sabe, tem muito mais experiência do que eu nisso, aquilo que você construiu, ou que foi construído em você. Então, se nós queremos ter filhos maravilhosos, sejamos pais maravilhosos. Se nossos pais não foram tão maravilhosos, respeitemos as limitações deles e nos empenhemos nós para sermos melhores do que eles. Para que eles olhem para nós, né, e sintam o orgulho de falar, pô, se eu não sou um bom pai, uma boa mãe, pelo menos eu contribuí para que o meu filho fosse. Então que a gente possa sair daqui pensando nisso, né, na grande responsabilidade que nossos pais tiveram quando nos receberam. Por mais que eles tenham se equivocado, por mais que não tenham sido pais maravilhosos, mas na responsabilidade que eles assumiram perante Deus de nos receber. E nós hoje, na posição de pais e mães, na responsabilidade que temos, naquilo que vamos construir para o futuro. Qual é a sociedade do futuro? São os nossos filhos. Então, que possamos contribuir para a sociedade do futuro, construindo agora um filho que tenha essa piedade filial para conosco. Que ele perceba em nós que, apesar dos erros, equívocos e limitações, buscamos sempre o melhor para ele. E ele, assim, vai buscar sempre o melhor para ele e para os seus filhos, e assim para todas as gerações. Muita paz. No exercício da evangelho-terapia, nós vamos trazer para as nossas vidas, né, para que nós mergulhemos na verdade evangélica, nós vamos trazer para as nossas vidas esse conceito que o Cristo deixou, quando ele disse que nós deveríamos amar e honrar. E ele faz uma distinção entre amar e honrar. E nessa tarde, através da reflexão que nós faremos aqui, cada um de nós vai poder mergulhar na sua história e observar o quão próximo está do cumprimento dessa lei divina ou quão distante. O quão próximo eu estive dessa lei e o quão próximo eu quero estar. Então, é mais do que nós voltarmos para casa e contarmos a quem encontrarmos no caminho ou em casa mesmo, que hoje a evangelho-terapia foi sobre honrar pai e mãe. Não é essa a ideia. Eu, Valdeia, quero sair daqui tendo tido a capacidade de me avaliar como filha diante do meu pai e da minha mãe. E aí a nossa tendência, nós que já somos pais, é nos projetarmos nos filhos. Vamos deixar que eles façam o caminho deles. E vamos observar se nós trilhamos o nosso caminho enquanto filhos. E se nós somos verdadeiramente executores dessa ordem ou cumpridores dessa lei, que é de honrar
o nosso pai e a nossa mãe. Vamos lá?